Vereadores. De imediato, vereador Bressan. Obrigado, vereador Marcon. Não deu para, talvez o tempo foi curto do vereador Valim. Vereador Valim, eu sei que todos os vereadores aqui têm bastante compromisso. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse convidado o senhor teria ido. Mas eu fui convidado também para essa reunião, porque hoje, graças a Deus, eu entendo bastante transporte, sei a dificuldade que essas pessoas estão sofrendo, mas tudo vai se ajustar. Nós tivemos, infelizmente, vereador Valim, e isso eu falei, inclusive, nesta reunião, para os transportadores diretamente, junto com a secretária Sandra Negrini, nós sofremos 2 anos, e principalmente, e os mais afetados foram o pessoal dos escolares, os mais afetados. Mas tenho certeza que as aulas recém iniciaram, mas nós temos que seguir muitos protocolos ainda que o Estado não nos permite, ou a nível federal também. E muitos desses regramentos, essas portarias que saem, e saiu uma portaria semana passada, vereador Valim, inclusive, que a secretária nos mostrou de imediato, foi no mesmo dia que nós estivemos lá. Então, muitas coisas, a secretária Sandra Negrini, não é porque ela quer ou não quer que as pessoas saiam às 5 da manhã ou às 4 da manhã. Não, tenho certeza absoluta que o melhor horário e a melhor situação para todas as direções das escolas seriam todos pegarem num horário e saírem no mesmo horário. Resolveria o problema. Mas não podemos ainda passar por cima das portarias. Mas com muito cuidado, com muito diálogo, nós vamos conseguir sim ter um entendimento. Eu sei a reclamação desse pessoal, eu sei o que eles sofrem, mas se Deus quiser nós vamos resolver o quanto antes. Obrigado, vereador Marcon. Obrigado, vereador Bressan. Sua parte, vereadora Marissol. Obrigada, vereador Marcon. É só para reestabelecer um pouquinho algumas verdades aí das questões que foram trazidas antes. Primeiro, que bom que o senhor traz um problema que a gente já tinha a solução, que bom que a gente se antecipa, né? Eu acho que seria importante se a gente pudesse participar de todas as reuniões de temas que envolvem a nossa comunidade, mas que bom que nós somos 23, podemos nos dividir nisso também. E para mim não importa tanto participar da reunião quanto ver algo sendo solucionado, né? Que esse é o nosso objetivo. Sobre a Escola Laurindo Fórmulo, sim, trabalhei na escola, tenho um carinho imenso por aquela comunidade de São Ciro II. É preciso que a gente repita o que nós já falamos muitas vezes aqui, mas para a comunidade é importante entender, a licitação não é um processo criado pelo município, é uma lei que é federal, que tem trâmites, que tem procedimentos. E quando a gente fala que está em cima de uma mesa, ou que as secretarias deveriam dar mais agilidade, me desculpa a expressão, mas eu acho que a gente está sendo um pouco irresponsável. Laurindo Fórmulo sempre foi uma prioridade para o governo Adiló. Já foram lançadas licitações, infelizmente deram desertas, o que não tem culpa nenhuma o município. Tem culpa não termos, né, interessados nisso. O município repete o processo e nós todos estamos chateados, não é só o senhor vereador Valim. Nós todos gostaríamos que a obra já estivesse andando com aqueles recursos que estão garantidos. Obrigada, vereador. Obrigada, vereadora Marissol. Eu teria 2 assuntos para tratar. O primeiro sobre as lixeiras, mais uma vez. A gente foi recebido, né, vereador Valim, na terça-feira pela secretária Grégora, pelo secretário de Meio Ambiente também. E ficou a dica lá, eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa, que quando fosse comprada, a vereadora Marissol lá também estava, nos recebeu, enfim, mas que ficou a dica lá, eu gostaria de deixar público, vereadora Marissol, que quando fossem feitos as lixeiras novamente, né, primeiro que o prefeito já mandou refazer o projeto, porque realmente a gente viu, e por mais que a gente tenta, né, porque isso, porque aquilo, a lixeira realmente não tem necessidade de ser aquilo lá. Inclusive, as partes de baixo dela, quando os caros colegas forem ver, vão ver que o vão que ela tem embaixo é completamente aberto. Então, quando uma pessoa colocar um papel de bala, o vereador Renato vai cair no chão. Então, a gente precisa melhorar. O prefeito viu que precisa melhorar e vai melhorar. E outra dica que eu dei, vereador Renato, é o seguinte, que como a gente educa as nossas crianças para separar o lixo, que na Festa da Uva, por exemplo, a gente tem lixo seletivo e lixo orgânico. Então, que quando fosse feitas as lixeiras do centro, nós também fizéssemos essa divisão dos lixos no centro, né? Porque se uma criança, por exemplo, está comendo uma maçã ou está tomando uma Coca-Cola, os dois vão para o mesmo lixo. Aí tu faz todo um trabalho de educação ao longo da escola, e quando chega no centro que a mãe está levando o filho lá para dar uma volta, enfim, para ir no médico,
tem que botar no mesmo lixo. Então, que o prefeito já deu a ordem de fazer um novo projeto sobre essa situação e a gente aguarda com ansiedade que essas novas lixeiras custem menos e que sejam mais bem projetadas. O segundo assunto é um assunto, vereador Ues, que ontem o vereador Lucas trouxe aqui até essa casa, a gente tem um jeito de falar até essa casa, aqui na Festa da Uva, né? Que é a questão da Visat, né, vereador Felipe? A questão dos horários da Visat, eu não sei os colegas, mas eu acho que o meu gabinete lá virou só Visat, vereador Camires. Né? As pessoas realmente estão extremamente revoltadas com a mudança de horário que está acontecendo. Hoje tem uma situação que todo mundo deve ter recebido, que é a questão da UX, que o pessoal não está mais conseguindo voltar da UX. Então, um dos temas que o secretário Alfonso, numa conversa que a gente teve, ele disse que iria substituir grandes ônibus por menores, que foi uma falha da licitação, inclusive. Né? Só que a gente teria que ter um prazo e que essas mudanças fossem repassadas para a comunidade. Então eu não sei se o Lucas ontem, não me lembro, chegou a sugerir que o secretário viesse até essa casa para prestar alguns esclarecimentos, que a gente não precisa convocar ele, vereador Ues, eu acho que não é necessário. Mas se ele puder vir de livre e espontânea vontade a essa casa para dar uma resposta para a comunidade, porque lá no campus da Serra eu devo ter recebido uns 3, 4 uma reclamação. Então, eu acho que essas mudanças muito drásticas no transporte público, elas precisam ser mais bem informadas. Vereador Bressan, sei que o senhor recebeu também reclamação, parece que a passagem ficou mesmo em 5,50, que vai ser, o governo pode chancelar ela ou não, mas a comissão chancelou como 5,50. Tem o projeto também do subsídio que ainda tem que vir para a Câmara para a gente ter uma discussão melhor. Mas assim, como emergencial, a gente não pode tolher, por exemplo, o direito da pessoa estar lá estudando a UX e não ter como ir para casa. Acho que sim, precisa ser feita reformulações no transporte. Eu entendo que tem ônibus, como eu mesmo citei lá na Câmara de Vereadores, que passa muitas vezes na Rossete, às vezes é 6, 7 da noite, eu estou indo buscar o pão, o ônibus 6 horas da tarde está vazio, então eu entendo que não tem a necessidade de ter todo aquele carro, todas as vezes enorme, mas assim, a gente não pode de uma hora para outra simplesmente abandonar a população e espalhar os horários. Então fica aqui o meu apelo para que o secretário Alfonso venha até a casa, né, semana que vem, se possível, certamente a presidente Denise abre um horário para ele fazer as explicações necessárias para que a gente possa, também, vereador Xuxa, como vereadores, passar esse entendimento para a população. Porque senão a gente fica, vamos ver com a Visat, e a gente não está tendo tantos retornos do porquê que foi mudado esses horários. Então fica aqui o meu apelo para que o secretário se esteja presente na próxima sessão da Câmara de Vereadores. Para concluir de forma bem rápida, senhora presidente, fazer uma menção à minha esposa, que pela primeira vez em 1 ano e 2 meses veio me assistir numa sessão, veio na Festa da Uva, então é aquela moça maravilhosa lá do fundo e vestidinho azul, ó. Era isso então, senhora presidente. Muito obrigado.